Olha, após 2 horas e meia de viagem, a gente parou pra comer, ao banheiro. A Zoe vomitou, não foi, Zoe? No carro, mas eu não vomitei no carro, eu vomitei. Eu dei uma sacolinha, ela vomitou, a gente nem parou, não foi, Hannah? De enjoo. Agora a gente vai comer. Vamos. Gente, aqui tá muito legal. Tá muito legal, né? Chegamos na pequena Finlândia. É tipo uma vila cheia de lojinhas. Tá me abraçando, aqui ó. Quer bater uma foto, Hannah? Fica aí. Olha que lugar mais lindinho. Vem, Hannah. Olha o que eles vários brinquedinhos pra eles brincarem. As meninas prendendo o pai, olha. Fica preso. Senão o coração ativa, eu zero saudade de você. E aí, gente? Nosso segundo dia aqui na montanha, né, meninas? Gostaram da lareira ontem pra dormir? Pessoal, já é o último dia. Último dia, a gente tá em Penedo. Aqui é conhecido como a pequena Finlândia, por causa dos finlandeses que vieram pra cá. Eu vou te mostrar aonde é, tá bom? Então, me dá A gente tá na montanha, mas até que não fez frio. Eu pensei que ia fazer mais frio ontem, mas até que não fez. Isso é. Não pode tocar.
que é o primeiro vídeo que eu posto no YouTube. Ontem foi domingo, a gente chegou de viagem. É assim, uma viagem de 3 horas e meia. Mas eu vou contar pra vocês o que aconteceu. Como vocês viram aí, a gente viajou pra Penedo, que fica no Rio. Assim, fica umas 3 horas e meia daqui de São Paulo. E aí... Nossa, eu tô acabada. Isso aqui sujei de protetor solar, minha blusa, mas tudo bem, mesmo de ontem, enfim. E aí a gente fez essa viagem, né? E eram 3 horas e meia. Ai, me arrumaram meu cabelo preso. 3 horas e meia de viagem. Ai, gente, não sei como fica o cabelo. Mas uma viagem de 3 horas se transformou em 7 horas viajando com criança, de carro ainda por cima. O que é bem, assim, cansativo, né? E eu queria falar um pouquinho sobre viajar com criança, sei lá, sair com criança. Eu lembro que teve uma vez que a Zoe tinha uns 4 meses e a Hannah tinha 2 anos. E aí a gente foi pra Campos do Jordão aqui e eu mostrando os stories assim no Instagram, uma pessoa respondeu pra mim, ela falou, ai, eu queria ser assim, e aí eu não me entendi o que ela tava querendo dizer. Eu falei assim, como? Aí ela, é assim, pra sair e poder sair com os filhos e tal, e ela falava que ela não se sentia bem, assim, saindo, ela não conseguia sair, ela tinha medo de sair com os filhos e sair com o bebê pequeno. E eu sei que quando a gente vira mãe, talvez muitos medos podem assombrar, assim, a gente, né? Sei lá, medo de tomar vacina, medo de sair sozinha com o filho, medo de acontecer alguma coisa, o filho cair, se machucar, medo de ficar doente por qualquer coisa. Não sei. Cada mãe vai ser de um jeito, mas eu queria poder inspirar vocês de sair com os filhos, sabe? Gente, não tem nada assim melhor de acabar com esse medo, digamos assim, do que sair da nossa zona de conforto. Eu lembro que, como eu passei a Hannah bebezinha muito tempo assim sozinha, né, porque meu marido teve que viajar para São Paulo, então a gente passou 7 meses assim, desde o nascimento dela até os 7 meses a gente passou tipo meio distante, sabe? Ele em São Paulo e eu em Belém do Pará. E assim, eu tinha que ir pro pediatra, eu tinha que ir, nem sempre a minha mãe dava pra ir comigo, nem sempre o meu irmão ia comigo. Às vezes a minha mãe ia, quando a minha mãe não dava pra ir, o meu irmão ia comigo. E assim, bebê recém-nascido, sabe? A gente tá se adaptando ainda a levar uma bolsa, levar uma mochila, levar o bebê, trocar fralda, são muitas coisas pra fazer. Mas eu lembro que eu passei ali sozinha, porque não tinha gente, não tinha quem fosse comigo, sabe? É que tô em São Paulo, meu marido é São Paulo, né? E às vezes você também, marido tá trabalhando, não tem como. E você tem que dar um jeito, e o jeito que você dá é aquilo que você consegue fazer. E sobre viajar com criança, tem pessoas... Gente, eu não sei se esse barulho tá irritando o vídeo ou atrapalhando, vou ver depois. Mas às vezes a gente não consegue viajar com filhos porque acha que vai ser muito perrengue. A gente acaba não curtindo tanto a viagem porque o filho tá muito pequeno ou faz muita birra, se joga no chão, chora, quer tudo. E a gente esquece um pouco de aproveitar, assim, a gente acaba às vezes não aceitando convites até, né, talvez para passear, para viajar, enfim, seja de carro ou de avião, recusas, e a gente recusa porque tem filho. Ah, não, eu não vou, porque meu filho tá dormindo, eu não vou, porque esses dias eu convidei um casal para ir numa célula, e a primeira coisa foi, ai, minha filha dorme, desculpa, minha filha dorme 6 horas.
tipo 18 horas e já fica complicado fazer tudo à noite. Então, assim, esse casal já não faz nada à noite por conta da filha, ela tem 3 anos de idade, né? Então, eles não fazem nada à noite. E às vezes a gente tem que ser um pouco flexível com relação a viver, porque a vida ela não acaba depois que a gente tem filhos, né? A vida ela continua e ela continua ainda melhor, com mais aventura, com mais vida, com mais coisa pra fazer. Então, o que aconteceu ontem, essa viagem era 3h30. Só que a gente saiu de lá 2 da tarde, a gente chegou 9 da noite aqui. E isso a gente fez só 2 paradas, sabe? E aí o que aconteceu? Eu acho que é por causa de julho, né? Julho, tipo, muita gente nas estradas e assim, tinha muito acidente. Gente, quando acontece um acidente, por menor que seja, ele vira, tipo, monstruoso, sabe? O acidente. E aí acaba dando muitos engarrafamentos. Então tinha muitos engarrafamentos. A gente saiu de lá, a gente fez 2 horas de viagem. E quando a gente chegou, 2h30, deu uma parada. Ainda faltavam 3 horas. Aí, tipo, como assim? A gente já fez 2 horas, já andou. E parece que não chegava no local, no caminho, sabe? A gente fez 2 paradas pra poder ir ao banheiro, comer alguma coisa. E as meninas têm, no horário, diziam, tô com fome, não sei o quê. Aí parava pra poder jantar. E a gente tem que ser mais flexível, né? E entender que, assim, elas não vão ser crianças por toda a vida. Essa fase vai passar. Tem a questão das memórias afetivas, assim, eu lembro muito quando o meu pai, a gente viajava, assim, lá em Belém do Pará, que eu sou de Belém do Pará, né, a 1 hora de lá fica uma ilhazinha, assim, de Mosqueiro, que é com a praia de água doce. Eu lembro quando a gente passava as férias lá, eu lembro quando a gente fez uma viagem de carro pro Maranhão, mas eu já era maiorzinha, tipo, tinha 12 anos de idade, adolescente, mas essa viagem foi muito marcante, porque tem viagens que marcam realmente, quando acontecem coisas não tão comuns, né, mesmo na nossa infância. E eu lembro de muita coisa, assim, que a gente vivia nas viagens, com os primos, nas férias e tudo, e de poder, a gente acaba deixando de aproveitar certas situações, assim, pensando naquilo que ainda nem aconteceu, sabe? Tipo, sofrendo antecipadamente. Ah, eu não vou porque fulana vai me cansar e tudo. Então, pensem nisso, de poder aproveitar mais, assim, a vida como um todo, tipo, junto com os filhos. Sua vida não acabou depois dos filhos. E você pode aproveitar agora junto com os filhos. É claro que eu não tô falando que não vai ser cansativo, né, que não vai ter perrengue, porque se você tá com o bebê, então, às vezes o bebê faz cocô, tem que trocar fralda, tem que parar pra amamentar e tudo. Mas assim, às vezes você tá em casa, o Hector, meu marido, ele sempre fala isso, ele falou, a gente já tá cansado em casa, vamos cansar na rua, que é melhor ficar cansado vendo gente passeando do que ficar cansado, tipo, dentro de casa, sem ir pra nenhum lugar, sem conhecer nenhum lugar, sem passear e sem, tipo, ir vivendo a vida junto com os filhos, sabe? Levando os filhos pra viver isso. E é muito isso, assim, de você poder romper com esse medo e de deixar algo mais leve também. Nem tudo a gente vai poder se estressar, né? É claro que no casamento sempre existe aquele que se estressa mais, eu acho, assim, né? Do que o outro. Um é mais calmo, o outro é mais tenso, de tensão. No caso, comigo, eu sou a mais calma e aqui relevo muita coisa. Pra mim tudo é curtição e eu tenho um plus, assim, que não é muito bom para as pessoas mais sérias, porque eu, em situações adversas e difíceis, eu tenho a tendência de rir, de ficar muito feliz, muito alegre rindo. Gente, eu não sei porque eu tenho isso. E eu fico rindo de situações difíceis. É o meu jeito, eu sempre fui assim, eu não sei ser de outra forma. Já o Hector, meu marido, ele não é tão assim, né? E isso pode irritar. Sabe quando uma pessoa tá passando dificuldade e alguém tá rindo? É irritante, eu sei que é irritante. E isso pode irritar ele, ainda mais pelo meu jeito de ser mais leve, feliz da vida, entendeu? E eu entendo isso. Então, às vezes é até onde a medida do brincar vai, né? Porque eu sou mais relax, mais vida louca, digamos assim, aventureira. E isso é que meu marido não é assim. Mas ele não tem que ser igual a mim, entendeu? Não tem como a gente forçar, né, o outro a ser igual, porque não vai ser igual.
Mas sempre tem que ter um que vai relevar mais. Não, vamos curtir mais. Ai, deixa a criança correr, deixa a criança tomar sorvete, deixa a criança cair, deixa, sabe? De poder viver, de poder aproveitar. Isso vai ser uma história para contar. Graças a Deus, gente, as meninas, assim, elas são bem tranquilas nesse quesito. Elas aguentaram ficar no carro sem reclamar, sem ficar falando, tipo, ficar enchendo, digamos assim, a nossa paciência. A gente sabe que existe isso. Ficar, eu não tô com fome, não sei o que, não sei o que. De querer ficar brincando, elas foram super quietinhas. Elas fizeram algumas coisas durante a viagem. Eu levei uns mini brinquedinhos, assim, que elas gostam pra brincar. Mas claro que isso, uma hora, cansa, né? E sempre de olhar a paisagem, de poder fazer alguma coisa. Eu levei coisa pra pintar, adesivos pra colar. Elas fizeram um pouco, mas cansaram. E teve o perrengue na ida, é que a Zoe, eu tenho muito enjoo. Desde criança, as meninas puxaram pra mim. Eu tenho muito enjoo. Quando eu andava de ônibus com a minha mãe, eu sempre ia na janela ela falava pra respirar ar puro, porque se eu passava muito tempo no ônibus, eu sentia muito enjoo. E as meninas são a mesma coisa. E na ida, a Zoe, tadinha, gente, ela tem 4 anos. E ela soube externar aquilo que ela tava sentindo. Eu achei o máximo isso. E ela falou, mamãe, tá me dando enjoo. Eu falei, ai, minha filha, respira fundo e tal. E aí ela pegou, mamãe, eu acho que eu vou vomitar. Gente, só deu tempo de eu pegar uma sacola e colocar pra trás. E ela começou a vomitar. A gente não parou o carro por conta disso. Ela vomitou na sacola, eu peguei, fechei, a viagem continuou até a gente parar pra almoçar e ela ficou melhor, graças a Deus, na volta, gente, às 7 horas, não deu enjoo em ninguém. Ela ficou super bem, foi só na ida mesmo, que foi até mais rápido, foi 3 horas só de viagem, ela teve enjoo. Mas assim, a gente não tem que ter medo de, ai meu Deus, tá com enjoo, ai para o carro e faz alguma coisa, não sei o que, calma, tipo, isso é natural, ela vomitou, tá tudo bem, vamos continuar a viagem. Vamos lá, sabe? Isso depois vai passar, são só alguns anos que eles são assim, bebês ou crianças, isso depois vai passar. A gente levar a vida com mais leveza e claro, de você ver o seu limite, se avaliar, gente, não tem nada melhor do que a gente avaliar a nós mesmos, assim, se autoconhecer, sabe? Nossa, como é que eu tô sendo? Tô sendo uma mulher chata, uma mãe chata, que só reclama de tudo, nunca tá bom, nunca eu deixo minhas filhas fazerem nada. Às vezes alguém convida você para fazer algum passeio e você fala que não, porque ai, tô muito cansada. Você tá cansada sempre, então vai ao médico, talvez pode ser falta de alguma vitamina D, alguma vitamina para você, né, dar uma acordada. A gente cuidar da saúde é tão importante para que a gente possa estar bem, para cuidar dos nossos filhos, sabe? Então, às vezes a gente vai estar cansada mesmo, tipo, ai, não tô na vibe de pegar, viajar com o filho, porque eu sei que o moleque vai ser o perrengue, ok. Mas numa próxima, né, quem sabe eu possa aproveitar melhor e poder viajar. E claro, sempre pedir a Deus para que Deus possa assim, nos dar essa leveza, né, de poder nos dar essa leveza da vida, de poder aproveitar a vida com os filhos, pedir a Deus para que Ele possa diminuir o nosso medo no nosso coração com relação às coisas que eu tenho medo com relação aos nossos filhos, para que eu possa conseguir aproveitar mais o maternar com essa leveza e com essa alegria de viver mesmo, de, sabe, tá bem com a vida. Graças a Deus a gente fez 7 horas de viagem, gente, parece que não chegava mais. Mas assim, sem reclamar, sem ficar abrindo a boca pra ficar reclamando. E hoje a Hannah, mesmo assim, elas estão agora hoje é segunda-feira de manhã, elas estão fazendo uma colônia de férias que a gente colocou elas pra fazerem as duas. E mesmo assim, a gente chegou 9h30, elas já estavam na cama. E não sei que horas elas foram dormir, porque a gente só colocou, fechou a porta. Elas ficaram conversando um pouco, digamos que, sei lá, foram dormir mais 10 horas da noite. Mas acordaram umas 6h50, elas já estavam acordadas E aí a Zoe, ai, não quero acordar, não sei o que, assim, tão cansadas, lógico, eu sei, mas eu falei, não, a gente já pagou, né, pagou a colônia, então não, vocês vão pra colônia de férias, vão pra lá. E elas foram, e a Hannah falou algo interessante pra vocês verem, como a criança tem um olhar diferente. Ela falou, mamãe, eu adorei a nossa viagem ontem, eu amei a nossa viagem ontem, nosso passeio ontem, eu amei, adorei fazer nosso passeio de carro.
E elas cantavam e a gente brincava, sabe, no carro pra fazer brincadeiras assim de falar coisas engraçadas. Enfim, são memórias que ficam e eu sei que eu vou sentir saudade. Apesar do perrengue, eu acho que o mais difícil na maternidade também é você ter que fazer coisas pra outra pessoa, mesmo não querendo, contra a sua vontade, digamos assim. Porque, assim, quando você não tem filhos, você faz somente a sua vontade. Você vive pra você mesmo, né? Então, o que você faz quando você não tem filhos? Se você chega cansado de uma viagem, você chega, se você quiser comer, você não come, você come uma banana ou não sei o que, vai deitar, vai tomar banho ou não, se não quiser não tomar banho, fica por isso mesmo, se tiver que lavar nariz não lava, não é verdade? Tá acabando a bateria aqui do meu celular. Se você quiser desfazer mala, você não desfaz, você só faz a sua vontade. E com criança não é assim, tipo, a minha vontade é uma, mas eu tenho 2 pessoas que precisam de um auxílio. Então eu tenho que escovar a dente delas, eu tenho que trocar a roupa pra dormir, eu tenho que lavar nariz, porque enfim, não tem como dormir sem lavar nariz. Eu tenho que fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer pra poder colocar as crias pra dormir, né? Então ontem a gente chega cansado, mas eu tenho uma energia que só a mãe entende, a energia que você tem. Eu cheguei, eu desfiz a minha mochila, a mala delas, desfiz tudo, coloquei roupa suja no cesto, colocou elas pra dormir, o Hector limpou o pé delas que estava preto, que elas estavam andando descalças, assim, lá onde a gente estava, antes da gente voltar. O Hector limpava enquanto eu ia fazendo, escovando o dente de uma. E é isso, gente. A situação, acho que o mais difícil na maternidade é isso. É você fazer e contra a sua vontade pra fazer o que tem que ser feito, sabe? E na maternidade você tem que fazer o que tem que ser feito. Mas já tá todo mundo descansado. Ou não, né? Eu ainda tô cansada um pouco. Mas daqui a pouco elas chegam. E eu queria compartilhar isso, assim, de aproveitar mais a maternidade com filhos. Eles não vão ser bebês e crianças por muito tempo. Então aproveita que daqui a pouco a adolescência chega e eles não querem andar com os pais, né? Quando a adolescência chega, a gente sabe que isso acontece. Acho que era isso que eu queria falar, gente. Mas foi ótima a viagem. Espero já fazer outra logo. É isso. Tchau.